O tema do nosso episódio é de extrema valia nas nossas vidas se soubermos colocá-lo em prática no nosso cotidiano. É uma tarefa fácil? Definitivamente não é. Mas hoje vamos entender que é possível. Neste episódio, vamos abordar o perdão. Vamos explorar como ele pode influenciar nossas vidas e as nossas relações interpessoais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu sou Mariana Moura e hoje está aqui comigo Arquimedes Santos. Juntos nós vamos conversar sobre o perdão com o convidado Jové. Jové, seja muito bem-vindo e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Mariana e Arquimedes, eu que agradeço essa oportunidade bendita de estar aqui nesta casa abençoada, de estar com vocês e principalmente por falarmos de um tema tão importante nas nossas vidas. Maravilhoso. E toda vez que a gente tem um convidado novo, a gente faz uma pergunta, que é: como você chegou no Espiritismo? Muito interessante essa pergunta. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de já nascer num berço espírita. Então, meu avô era espírita, meu pai era espírita. E graças a Deus eu nasci num berço espírita e continuo espírita, porque eu sou mineiro, de Caxambu. Não dá pra perceber. Não dá? Pera aí, para. Eu sou de Três Corações. Perto de mim lá. Vizinho lá. Vizinho de Terra do Pelé. Exatamente, estamos perto. Nem dá pra Pertinho. perceber que vocês são mineirinhos, gente. Então, eu sou lá do sul das Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia, o meu avô, o senhor José Juvencio do Sacramento, ele fundou um centro espírita em 1900 e... Chuta. Bolinha. Guaraná com rolha. Guaraná com rolha, acertou. 1917. Ele começou a se reunir por volta do ano de 1914. Em 1917, ele fundou o Grupo Espírita 25 de dezembro da cidade de Caxambu, Minas Gerais. Então, eu sou neto desse grande espírito. E então, meu pai é espírita. Aliás, meu pai continua espírita, porque ele desencarnou. E eu nasci espírita e continuo espírita até hoje. Maravilhoso. Então foi muito natural pra você o espiritismo. Muito natural, porque já vinha desde pequeno indo ao centro espírita, indo na evangelização infantil, distribuindo, indo fazer trabalho na comunidade, que antigamente falava favela. Meus irmãos iam, fazia a campanha do quilo para levar para os nossos irmãos mais necessitados. Maravilha. O tema de hoje, Jové, para algumas pessoas pode ser até que tranquilo, mas para a grande maioria creio que seja o calcanhar de Aquiles, né? Que é o perdão. Explica pra gente o que é o perdão. Olha, o perdão, as pessoas dizem assim: perdoar é esquecer. E se nós analisarmos à luz da razão, nós vamos falar mais para frente isso, realmente é esquecer. Mas não é aconteceu algo, você esqueceu. Porque você não consegue. Você não consegue fazer isso, não tem como. Se algo que magoou você, se algo que maltratou você, ou qualquer um de nós, o que acontece? Se você esqueceu, você está com problema de memória. Não tem como você apagar isso. Porque tem muitas coisas que nós queremos apagar, nós não conseguimos. Por quê? Está registrado nas nossas células do cérebro. Da mesma forma que fica o quê? Ela fica lá impressa nas células do perispírito. Então, como que você apaga isso? Você não apaga. Então, o perdão é a atitude de você não revidar o mal com o mal. Isso é o perdão. O perdão é dar direito do outro ser como ele é. Olha que interessante, isso é muito difícil. No Livro dos Espíritos diz que direito é
respeito... Puxa, me fugiu a questão. Se não me falha a memória, de direito... É o respeito ao direito de cada um. Olha como que isso é profundo. Então, justiça. No livro está assim. O que é justiça? Justiça é o respeito ao direito de cada um. Agora, se a justiça é o respeito de cada um, você tem que dar o direito da pessoa te ofender. Você tem que dar o direito que ela tem. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a gente sabe que não convém porque nem tudo edifica. Então, é não revidar. Perdoar é não cultivar a ideia perturbadora. Olha que interessante isso. Por que a gente não perdoa? Porque nós ficamos cultivando. O Arquimedes me ofendeu. Eu não esperava isso do Arquimedes. Como é que ele faz isso comigo? Nós temos que dar o direito das pessoas fazer conosco, que a gente faz também. A gente acha que não faz. Aí já entra o quê? O nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é uma barreira ao perdão. Então, é muito importante a gente dar o direito da pessoa ser como ela é. Então, e também quando você perdoa, é diferente de você estar conivente com o erro. Então, a Mariana me ofende, me maltrata, eu fico na minha, entre aspas, estou conivente com ela? Não, eu não estou revidando. Eu posso discordar, mas isso não me dá o direito de eu ofendê-la. Isso não dá o direito de eu maltratá-la. Não me dá o direito de eu agredir. Até tenho o direito. Mas por que eu não devo fazer? Aí entra a razão que Allan Kardec nos convida na doutrina espírita. Porque eu vou me responsabilizar por isso. Porque quando alguém me ofende, o problema é do alguém. Porque ele criou um débito perante as leis de Deus. Porque a pessoa, ele adquire um débito. Tem uma placa, tem um lá na rua, por exemplo, numa avenida, tem uma placa assim. Velocidade máxima, 40 km por hora. Se você ultrapassar essa velocidade, o que vai acontecer? Vai vir a multa. Se você transgride as leis naturais, que são as leis de Deus, vem a multa. Então, a pessoa que está nos ofendendo, que está nos maltratando, acima de tudo, ela já está assumindo um débito. Já vai chegar a cartinha para ela. Agora, se você sabe que ela está errada de fazer isso, você revida com o mal, o que acontece? 2 cartas para você. Porque o que Jesus disse, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então eu sei que a Mariana não poderia fazer isso comigo. Eu sei que eu não deveria fazer, que ela está errada. Agora, eu sabendo que ela está errada, a minha responsabilidade é maior, porque eu sei que a Mariana está errada. Aí eu pego, agrido a Mariana, eu ofendo a Mariana, eu fico querendo vingar, eu sou duplamente aliado com o erro. Então, essa atitude do perdão, é lógico que a pessoa está ofendida, nós somos o quê? Nós somos espíritos de um planeta de expiação e prova. Nós viemos do mundo primitivo e estamos no mundo de expiação e prova. Preparando para uma regeneração que está bem distante. Então, nós estamos bem no começo do caminho ainda. Muito. Então, nós temos todos esses sentimentos que nos aproximam o quê? Da fase animal. Nós estamos muito próximos, onde nós revidávamos, onde nós queríamos as coisas de qualquer jeito. Mas cabe a cada um de nós fazer o quê? Começar a trabalhar. Por quê? Porque quando não perdoa, o que acontece? Quem que sofre mais? É você. Eu tenho uma discussão árdua com Arquimedes aqui agora. Mas assim, de ofensas, até de uma agressão. Parte da minha parte, que eu fiquei muito ofendido por aquilo que ele fez. Legal. E eu fiquei muito magoado. Eu fiquei muito triste com isso. Beleza. Passa uns dias, 2, 3, uma semana, o Arquimedes, ele vai esquecer. Ou não é que ele vai esquecer, ele não vai dar tão importância para isso. E aquele que fica melindrado, aquele que se sente magoado, aquele que fica... Não, o Arquimedes tem que me pedir perdão. Ele fica naquele sofrimento. Aí passa um tempo, o Arquimedes, Jové, como é que você está? Eu falo, Arquimedes, eu estou bem, mas no fundo não foi, mas você não me pediu perdão. Pensa que eu esqueci aquilo que você... Olha que sofrimento. Tá esperando o momento para, né?
Você entendeu? Para startar aquilo. Mas fala, Jovel, mas como que eu não vou ficar magoado? Como que eu não vou ficar chateado? Como você disse, nós somos espíritos ainda em aprendizagem. Treinando. Treinando. Você pode ficar com raiva. Aliás, ficar com raiva faz bem, sabia disso? Faz muito bem ficar com raiva. Mas faz muito mal permanecer com raiva. Porque se você fez algo que me chateou, você me estimulou numa coisa que me chateou, o que acontece? Eu fico nervoso. Então eu vou ficar o quê? Quietinho, falar que tá tudo bem, né, Maria? Como a Mariana tá bonzinho ou boazinha, para mostrar o que vai acontecer. Amanhã eu vou acordar com dor de cabeça. Não sei por que eu tô passando mal, por quê? É uma situação mal resolvida. Então, eu posso ficar nervoso, eu posso ficar magoado, eu posso ficar com raiva. Por quê? Eu vou extrapolar. Eu vou pôr para fora aquele sentimento. Isso é uma coisa. Então faz bem. Por causa da nossa condição ainda. Mas você alimentar isso, você permanecer, isso faz muito mal. Mas na situação que nós estamos, no degrau de evolução que nós estamos, você acha que é possível perdoar qualquer ofensa? Ou devemos perdoar qualquer ofensa? Olha, se a pessoa tiver maturidade para isso, vai ser melhor para ela. Uma vez eu vi a Joana... Não, desculpa, eu não vi a Joana. Quem me dera ver a Joana de Anjos. Até porque a Divaldo tomou muita bronca dela, né? Isso que eu ia falar, o único que viu foi o Divaldo. Então, os problemas são proporcionais à importância que você dá a eles. Então, se você dá importância para uma uninha sua que quebrou, você fica chorando. As mulheres são assim, você reparou? Nós não temos esse problema. Mulher cortou o cabelo, não ficou do jeito que ela achou, que ela queria que ficasse, chora. Ai, meu cabelo. Não ficou daquele jeito. Gente, o cabelo não tem importância, não vai crescer. E às vezes dá importância. O homem se bater no carro. Pode acontecer tudo com o homem. Pode cortar cabelo, não tem problema. Mas se bateu no carro, o homem já fica bravo, agride. Então fica dando importância para as coisas que não têm importância. Então, o que nós temos que estar sempre pensando? Quando algo inesperado me acontece, como que eu vou agir? É aquilo que eu disse, você pode sentir raiva, você pode ficar revoltado, você pode falar, você pode brigar. Mas o que acontece? Você não pode permanecer com essas ideias. Então nós temos que fazer constantemente o quê? Erramos, opa, aonde que eu errei? O que eu tenho que fazer para melhorar? Porque quando a gente desentende, o que acontece? A gente sabe o que o outro fez. Você perguntar para mim, Jové, fala os defeitos da sua esposa. Vai ser os dedos das mãos, os dedos dos pés, e vamos dobrar, eu sei todo o defeito que ela tem. Agora, fala 5 defeitos que você tem. Não é? Uma vez eu fui fazer uma entrevista e tinham 2 psicólogos, uma mulher e um homem. E começando a conversar, falando, eles me deixaram muito à vontade. E vocês já perceberam que eu não gosto de falar, não é? E até o psicólogo falou, nossa, Jové, você expressa muito bem, você fala bem. Eu falei, não, bondade sua. E aí, né, você está procurando emprego, você é a melhor pessoa que tem no mundo. Aí ele falou, Jové, fala para mim as 5 qualidades que você tem. Era perguntinha básica. Meu Deus do céu, na hora. Falei 1, 2, 3, 4, 5 e parei. Porque eu pedi os 5, senão vou falar um monte. Certo? E conversa vem, conversa vai. Sempre as mulheres. Que médicos, presta atenção. Sempre as mulheres. A moça, a psicóloga, falou pra mim, Jové, muito bem. Aí fez outras perguntas, deixou o negócio bem discutido. Fala 5 defeitos que você tem. Aí começa a caçar. Aí já comecei a tocar pandeiro. Entendeu? Eu falei, e agora? O que eu vou falar? Que defeito que eu tenho, que eu não posso me comprometer, senão eu vou perder a... Olha pra você ver como é que são as coisas. Né? Aí falei 1, falei 2 e não saiu. Falei o terceiro, lembrei da minha sogra, aí falei uns mais 2, parei no 5º. E depois que eu saí daquela entrevista, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, Jové, você para falar mal dos outros, você tá nota 10, os defeitos de todo mundo você conhece, mas o seu você não conhece, Jové. E o autoconhecimento? E o conhece-te a ti mesmo. Para perdoar, tem que conhecer a si mesmo. Aí eu cheguei em casa, peguei o livro Sinal Verde.
Nossa, esse livro é demais. É demais, é muito demais. bom. Olha, não é tem uma... um texto lá, uma linha que você deixa de lado, assim. É tudo... É um livro antigo, mas super atual, né? Muito, A gente faz ele muito. junto com o Evangelho no O Lar de Evangelho é Casa. maravilhoso com o Evangelho. Aquele livro é de leitura diária. Diário, cabeceira de cama, né? Cabeceira, você tem que ler todo dia, tem que ler todo dia. E como eu gosto muito do Sinal Verde, na minha casa, lá em Minas Gerais, meu pai lia bastante Sinal Verde. Tem lá no capítulo que chama Hábitos Infelizes. E lá nos Hábitos Infelizes, tem 36 hábitos infelizes. Lê. Se você ficar fora de uns 2, considere-se vitorioso. Aí eu li. Quantos hábitos infelizes que a gente tem? Eu poderia ter falado. Então, é isso que acontece. A gente conhece o defeito dos outros, não conhece o nosso. Eu tenho um amigo, ele chama Valdeci Marques. Ele fala assim... Mas falou o nome. Vixe. Não, eu falo porque eu sou da verdade. Assina embaixo. Assina embaixo. E agora dá processo. O Valdeci, ele falava assim, que os nossos defeitos é semelhante a uma mochila que você carrega nas costas. Você enxerga a mochila de todo mundo, a sua está presa nas costas, você não vê. Então, não é que você tem que ser culpado, levar a culpa do mundo. Não é isso. Não é isso. Mas a gente tem que entender que a gente faz, que a gente erra. E se a gente erra, se a gente ofende, se a gente maltrata, por que não dá oportunidade para o outro fazer o mesmo? Eu tive a grande oportunidade de conviver muito tempo com o senhor Fernando Lousada. O senhor Fernando Lousada foi um grande trabalhador da doutrina espírita na região de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Ele foi o fundador do Centro Espírita Allan Kardec. Ele que implantou a USE naquela região, que não tinha, isso na década de 70. Ele fez a creche. Foi um trabalhador, assim, incansável da doutrina espírita. Mas ele era um homem generoso, sério nas coisas que ele falava, sabe? E quando alguma coisa contrária a mim, ficava até meio avermelhado. Então eu ficava no centro, terminava as reuniões lá no Allan Kardec, e eu ficava batendo papo com ele. Entendeu? E aí, para fechar o centro, a gente fechava o centro e ia embora. Ele para casa dele e eu para minha casa. Um dia nós estávamos fechando o centro, Mariana. Ele falou, Jové! Ele falava assim. Falei, pois não, seu Fernando. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Falei, pois não, seu Fernando. Se alguém me ofender, ficar bravo comigo, me xingar, eu não ligo. E eu conhecia bem aquele homem, entendeu? Falei, seu Fernando, parabéns, hein? O senhor tá um espírito evoluído. Se o senhor não liga... Ele falou, não, Jové, você sabe por que eu não ligo? A pessoa pode me xingar, pode me ofender, pode me maltratar, eu não ligo. Eu falei, mas você sabe por quê, Jové? A evolução espiritual. Ele falou, não, eu faço isso com todo mundo. Tá vendo? Então, se a gente faz, por que não dá o direito de outro fazer? Então nós temos que trabalhar. Aí a coisa começa, Mariana, a ficar automático. Você começa a perdoar. Sempre das pequenas coisas. O meu pai falava, você quer fazer economia? Você quer juntar o dinheiro? Ajunta nas pequenas coisinhas. Porque se você não preocupar com a frutinha que você joga fora, com o resto de comida que você joga fora, com a luz que fica aberta, com a água que fica aberta, você não vai preocupar com as outras coisas. E o perdão é assim. Você não vai perdoar de uma hora para outra se você não treinar. Então a gente começa o quê? Das primeiras probleminhas, para as primeiras dificuldades, você vai vendo que você vai se dobrando, vai ficando mais maleável, até que você chega na condição de quando acontecer algo mais grave, você fazer o bem para você, que é perdoar seu semelhante. Agora você tocou num ponto muito bom, na questão de perdoar os semelhantes. Mas e quando a gente erra e a gente se culpa demais muitas vezes por isso? A gente deve se perdoar? Como que funciona isso para nós? Tá, isso é o auto-perdão. Você só vai perdoar uma pessoa se você se perdoar. O perdão começa com a gente. O perdão começa com a gente. Se você for muito severo, se você for muito rígido com as pessoas, o que acontece? É porque você é com você. Porque ninguém não dá aquilo que ele não tem. Se eu falar para você assim, fala em alemão, você consegue falar alemão? Não fala. Porque você não tem, você não conhece o idioma alemão, como é que você vai falar? Você não vai falar alemão nunca.
até a mediunidade de xenoglossia, de falar em outro idioma, se o espírito já não tiver vivido num país do idioma alemão, ele não dá a psicografia, porque ele não tem um registro. Ele não tem um registro. Então, o trabalho que nós temos que fazer, como que é a pergunta mesmo, Mariana? Repete novamente. Quando eu me culpo demais, sou exigente demais comigo e não perdoo minhas faltas. Essa é uma pergunta muito interessante, por isso que eu quis que você repetisse, porque nós temos que entender que todos nós erramos. Jesus, ele disse assim: um homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Então, veja bem isso. Como que você vai tirar o bem se você não colocou o bem? Como que você vai tirar? É a mesma coisa com a gaveta. Você não põe nada na gaveta. Você vai querer abrir a gaveta e achar um bombom? Não faz o menor sentido. Então, nós temos que começar a compreender que precisamos fazer esse trabalho. Dar essa oportunidade para nós. E uma vez que você se perdoa, uma vez que você reconhece, você passa a reconhecer isso no outro. Porque você tem dentro de você esse sentimento. Por quê? É como você olhar na frente do espelho. Para você se conhecer, você tem que olhar na frente do espelho. A sua vida ser um espelho. Você chegar e olhar para você. O Divaldo recomenda isso. Chega para você na frente do espelho e fala assim: quem sou eu? Olhando dentro dos seus olhos. Mas fala para você quem você é. Porque você reparou que tem coisa que a gente esconde? Até que nós mesmos a gente não quer mostrar pra gente. Agora, também não adianta ficar se punindo. O escritor, o Alírio, doutor Alírio, ele diz assim, que nós temos dificuldade em perdoar. Tanto o auto-perdão como o próximo. Sabe por quê? Porque nós trazemos do nosso passado ancestral o julgar, condenar e punir. A gente não quer justiça, nós queremos punição. Porque nós estamos muito arraigados no olho por olho, dente por dente. Ah, o bandido foi para ele vai pagar na cadeia agora, ele tem que ficar preso. Não pode dar mordomia pro bandido. Ele tem que, na lei não fala isso. Isso é coisa sua. Ele tem que sofrer. Isso aqui é punição. Você não quer educação do bandido. A prisão é para reeducar. Ele não pode viver em sociedade, isso é uma coisa. Mas não quer dizer que ele tem que viver na pior condição do mundo. Isso é coisa nossa. Pode ver a criancinha, já traz. Ah, mamãe, não foi eu que fiz, não, foi ele que fez. Às vezes foi ele que fez. Ele já quer tirar a culpa dele. Não foi eu não, mamãe, foi ele que fez. Ó, professora, não foi eu não, ó quem que fez, ó. Olha para você ver como que está esse sentimento. Essa tendência com aquilo que não é bom, nós trazemos. São as nossas experiências vividas. Então nós temos que compreender isso. Nós temos que dar essa chance para nós. Que nós falimos, que nós erramos, que nós enganamos. Então, quando você compreende isso, você começa a ter o auto-perdão. E quando a pessoa faz, você também compreende. Você se coloca no lugar da pessoa. Né? E isso é muito importante na nossa vida. Se colocar no lugar do outro. Será que você não seria capaz? Será que você não faria da mesma forma? Então, esse é o treinamento que nós temos que fazer e não se culpar. A culpa não leva a nada. Não tem ninguém... Olha para você ver o nosso sentimento de punição. Quem que é o culpado? O culpado é a criança, culpado... Quem é o marido? O marido, a esposa é culpado, o pai é culpado, a mãe, o patrão, o governo é culpado. Não existe culpa. Existe responsabilidade. É diferente, Arquimedes. Certo? O Arquimedes jogou aqui na livraria os livros pro chão. Legal, ele é culpado. Não, é responsabilidade dele jogar o livro. Então vai dizer o que para ele? Que ele vai ter que colocar os livros no lugar. Aí é responsabilidade. Agora fica a culpa. Então não adianta você ficar carregando essa culpa. E sem dizer que essa culpa, ela traz problemas físicos. Né? Que nós vamos falar mais para frente sobre esse problema junto com o perdão. As consequências desse sentimento nosso. O que acontece conosco. Tem uma questão até de obsessão, né? Atrai obsessor, né? O sentimento de culpado porque você tá frágil, sim, né? Sim.
Você tocou num ponto também muito importante. Por isso que Jesus disse, para nós reconciliarmos com os nossos adversários. Inclusive está lá no capítulo 10, que fala da bem-aventurados os misericordiosos, que encontrarão misericórdia. Então diz que nós temos que reconciliar. Porque é o seguinte, olha que interessante isso. Você, numa encarnação passada lá na Itália, você fez o mal por uma pessoa. Certo? Certo. Você matou uma pessoa. E você era uma mulher. Hoje você está aqui no Brasil, reencarnado como homem, e completamente diferente daquela pessoa que você viveu lá. E aquele espírito que você prejudicou, ele viveu lá para a Itália. Mas como que ele vai encontrar você aqui no Brasil? Se você era mulher, você é homem. Como que ele vai identificar você nesse país aí com 200 milhões de habitantes? Como que ele vai encontrar você? Olha que interessante isso. O Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que é pelo sentimento de culpa. Porque este sentimento de culpa conecta. Dos dois, né? Dos dois. Uhum. Dos dois. Esse sentimento de culpa. Porque o outro quer vingar o mal que fez. Ele está magoado. Falta de perdão. E você com o sentimento de culpa, o que acontece? Você atrai o espírito onde ele estiver. Ele nem sabe, vai chegar aqui e vai falar, caramba, mas quem me fez o mal foi uma mulher, mas eu tenho uma afinidade para esse espírito aqui, eu tenho um mal-estar, eu tenho um sentimento de vingança por ele, até que aquilo venha aflorar. Porque em o livro dos Espíritos diz o quê? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, veja bem, né? Esses sentimentos negativos, falta de auto-perdão, muita crítica, raiva, vingança, é isso que o Arquimedes falou. Você está fazendo o quê? Você está abrindo a porta para a entrada desses espíritos que eles vão ter a mesma sintonia que a gente. Porque é questão de sintonia. Aí você vai falar, e essa obsessão, ela vai até quando? Até quando uma das partes estiver na consciência que ele realmente perdoou, que ele realmente resolveu. Olha que interessante. Aí, se o outro quer continuar, ele que continua, mas não tem acesso mais. Rompeu. Agora... Oi? Corta o vínculo. Corta o vínculo, Mariana, isso. Corta o vínculo. Perdeu a conexão. Por mais que ele queira, ele não tem acesso. Pode ser que ele nem veja mais, né? Nem veja. A vibração Sim. muda. Sim. E... Por isso que na doutrina espírita recomenda-se o quê? O evangelho, a prece, a oração, porque muda o padrão vibratório. O espírito não tem acesso a você, por causa de frequência vibratória. Isso é físico, viu, gente? Isso é físico. Não é? Então, o que acontece? Essa frequência vibratória, ele não tem acesso, por mais que ele queira. Agora, você já tem um espírito que não gosta de você, por exemplo, um obsessor, que todos nós temos. Não é? Então, uma pessoa perguntou para mim assim, Jové, você tem muito seguidor nas suas redes sociais? Eu falei, eu não tenho nem redes sociais. Mas eu não tenho seguidor, não tenho obsessor, eu tenho um monte. Não é? Seguidor não, mas obsessor. Então, existe o quê? Existe essa ligação, essa sintonia, que nós abrimos a porta quando nós temos esse sentimento. E aí, o que acontece? Eu fiz o mal, e o espírito está com ódio de mim porque eu fiz o mal, destruí o lar dele, por exemplo. E eu estou aqui com um sentimento de ódio, de rancor, de vingança. Ele vai falar o quê? Tá vendo? Olha lá, ó. Fez pra mim e ainda continua daquele jeito. A sintonia é perfeita. Ao passo o quê? Eu fiz o mal, eu devo. Porque eu fiz o mal. Eu passei no farol vermelho. Eu passei na placa de 60 quilômetros. A carta chegou. Eu devo. Eu devo uma reparação. Isso é uma coisa. Mas o espírito, vendo a minha atitude, ele já perde o acesso a mim. Por mais ódio que tem, por mais sentimento que ele tem, ele vai, esses liames, o que prende, vai se desprendendo através do bem, através do amor. Quando você falou aí da causa física, né, de pensar a frequência, trazendo para o som, né, o som. Sim. Frequências baixas de som, elas têm um maior alcance, frequências altas têm menor. Então, se o grave chega longe, tanto que quando tá tendo uma festa distante, você escuta pum, pum, pum. É o som que chega longe, é a frequência baixa. Talvez dá pra a gente fazer uma analogia com isso, né? Que o alcance de quando a gente deixa a sintonia
baixar, Perfeito. pode ir distante, né? E quando a gente quer se conectar com a espiritualidade superior, a gente tem que buscar... Tem ela que ser mais justamente cirúrgico, né? Tem que ser mais direcionado. Olha só. Não que as nossas preces, né, não sejam alcançadas, né? Porque a espiritualidade superior tá o tempo todo de olho na gente, né? Então, só esperando a gente buscar eles, né? Diferente da frequência baixa que chega em qualquer lugar. Mas essa conexão também é uma construção, né? É a construção de uma ponte, né? Que vai ligar a gente, então... Justamente. Agora, Jové, vamos imaginar que eu me auto-perdoei, que eu consegui fazer esse exercício de poupar as coisas aos poucos, e hoje eu tô com uma poupança boa de perdão, né? Mas e se eu tenho esse ímpeto de pedir perdão e a pessoa não me perdoar? Como que eu devo agir? O que eu devo sentir? Quando você tem uma atitude dessa, de humildade, de simplicidade, o que acontece? Você está dando um grande passo, um enorme passo, porque você está sendo humilde. Então, se você criou alguma reparação em função daquilo que aconteceu, você já está amenizando aquilo que você vai ter que acertar, aquilo que você vai ter que reparar. Ao passo que ela não, coitada. Aí que ela precisa de mais atenção. Aí que entra o perdão verdadeiro. Porque a Mariana me ofendeu, Arquimedes. E eu peço perdão, Mariana. Puxa vida, eu realmente faltei com respeito com você, eu te maltratei, eu falei coisas que não devia, eu te caluniei. Ah não, Jové, eu não te perdoo. Ah, você não perdoou? Então eu já vim pedir perdão, eu vou embora aqui, cada um... Não adiantou nada. Esse perdão é da boca para fora. Esse perdão é da boca para fora. Agora, quando a pessoa tem o sentimento de perdão, ele fez o quê? Ele elevou, Arquimedes, o padrão vibratório dele. Você entendeu? Então, se eu peço perdão para Mariana, a Mariana não quer, é um direito que ela tem, eu tenho que respeitar isso, eu não posso exigir o perdão dela. Eu não posso exigir o perdão dela. Eu tenho que respeitar. Mas ela está perdendo a oportunidade de crescer também. Num gesto do quê? De simplicidade, num gesto de humildade. Porque quando Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que quer dizer bem-aventurado? Olha que interessante. Sim. Bem-aventurados os mansos, pacíficos, os brandos, os puros de coração. Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu fiz palestra durante muito tempo das bem-aventuranças. Ia para o Centro Espírita, falava em Santo André, São Caetano, São Bernardo, Campo. Um dia, eu fui fazer uma palestra numa casa e eu me perguntei o que quer dizer bem-aventurado. Olha que interessante isso. Bem-aventurado quer dizer muito feliz. O que eu imaginei. Muito feliz. Então, o que acontece? É uma condição para você ser feliz. Você tem que ser misericordioso. Então, quando você não perdoa, você não aceita o perdão, você não está punindo o outro, você está punindo você. Porque você não está dando a oportunidade para você ser misericordioso. Olha que interessante isso. Então, por isso que nós precisamos sempre estudar a doutrina espírita. Precisamos ouvir as outras pessoas. Porque você vai aprendendo, ler, estudar. A nossa mente ela vai abrindo. Aí você começa a entender. Então eu fiz palestra várias vezes e não sabia. Agora eu tenho uma preocupação. Quando eu vou falar alguma coisa, eu procuro, será se isso que eu estou falando é condizente? Uma vez eu li do livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim, que a faixa divisória entre a sanidade e a insanidade mental é muito tênue. Eu achei maravilhoso isso. Foi tão bonito. Falei, vou falar na introdução da minha palestra, só para a turma pensar que eu sou importante. Aí eu marquei para falar na introdução, aquela coisa toda. Quando eu estava saindo de casa também, eu falei, o que quer dizer tênue? Tênue é fino. Falei, tênue é fino. Entrei no carro. Quando eu liguei o carro, falei, mas será que é fino mesmo, Jovem? Você tem certeza?
E na época não tinha assim um celular com tanto acesso, né? Aí eu falei, vou voltar para ver no dicionário. Aí eu vi que tênue quer dizer translúcido. Aí você fala, mas o que é translúcido? Translúcido é assim, a explicação é essa. Quando tem um vidro, você sabe que tem algo do lado de lá, mas você não consegue identificar o que é. Deu para entender o que é translúcido, o que é tênue? Tênue é isso. Você olha pelo um vidro, por exemplo, nós estamos vendo aqueles prédios. Você sabia que tinha um vulto para lá de lá, mas você sabe que tem alguma coisa, mas você não definiria que é um prédio. Então, você não consegue definir essa faixa da sanidade e da insanidade. Uma hora você está na sanidade, outra hora você está na insanidade. Faixa vibratória, olha para você ver. Então, por isso que nós temos que trabalhar. Sempre preocupado com um estado de bem-estar nosso e do nosso semelhante. Foi por isso que Jesus disse do tríplice aspecto do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, como que você vai amar a Deus? Como você vai amar o próximo se você não tem o trabalho do perdão? Ah, não, mas eu não consigo perdoar. Isso é uma coisa. Não é que você não consegue, você não quer. Você não quer. É igual nossos vícios. Ah, não consigo emagrecer. Você não para de comer? Faz uma dieta, você consegue. Ah, não consigo parar de beber. Você não quer. Se bem que o alcoolismo é uma coisa mais grave, tem doença, mas parte da vontade da pessoa. Então, nós temos que sempre estar buscando. Não é fácil? Não é fácil, mas também não é difícil. Quando você busca, você acha, porque Jesus disse, buscai e achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então, nós estamos conectados. Então, veja bem, a importância de nós estarmos sempre pensando algo de bom. Não faz mal que você pense algo de ruim, porque faz parte da nossa existência, da nossa vida. Mas, qual que é o objetivo da doutrina espírita? É a transformação moral. Não é você ser moralista. Não é dar lição de moral nos outros. Isso não, isso é orgulho, isso é vaidade. A transformação moral é você se tornar uma pessoa melhor a cada instante. Aí lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar, para conter as más inclinações. Não é que ele não tenha, mas ele está buscando. Vontade de mudar isso. Vontade de mudar. Tentar, pelo menos, né? Tentar mudar. É isso. Esse é o verdadeiro espírita. Reconhece pela sua transformação. Então, o perdão é a mesma coisa. Ninguém vai colocar, Mariana, o perdãozinho no teu coração. Você não vai vir aqui na cama de passe tomar o passe aqui e a pessoa vai te dar o perdão. Ah, você vai tomar água fluidificada, vai te... Não. Isso é uma conquista de quem? De Deus, de Jesus, dos Espíritos? Não é minha. Essa é a conquista minha. É eu que tenho que aprender essa lição. Porque ninguém nos ensina. É nós que aprendemos. E quando a gente aprende, a gente dá a possibilidade a nós de sermos o quê? Felizes. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque a constelação misericórdia. Agora, Jové, eu vou deixar essa conversa nossa um pouco mais polêmica. Oh, meu Deus. E quando a gente tá no caminho, tentando, né, perdoar o pequeno, como você falou, e de repente uma coisa muito grande acontece na nossa vida. Alguém sofre um homicídio, ou eu sou roubada de uma forma muito agressiva, violenta, ou eu perco um ente querido com isso, ou eu vejo na televisão alguma coisa parecida com isso, pode nem ser pra mim, mas muitas vezes, como você falou, a gente não bendiz aquilo, né? A gente quer que a pessoa que fez aquilo, se morrer, melhor ainda, não é assim que a gente pensa? É a punição. E é a justiça naquela hora, você imagina que tem que ser naquele momento da sua forma. E se isso acontecer com a gente? Como que a gente faz para perdoar? Como que a gente encara isso? Isso. Primeiramente, nós não podemos... o Zé Carlos de Luca, ele que fala isso. O expositor, o escritor e o juiz, o Zé Carlos de Luca. A gente não pode ter o CDM. Sabe o que é o CDM? É o coitadinho de mim. É o coitadinho de mim, você é vítima. Ah, não mereço, não poderia, por que isso está acontecendo comigo? Mas, gente, acontece com todo mundo. Morre uma pessoa na tua família. Ah, morreu, mas vai morrer. Aliás, ninguém vai morrer, vai desencarnar. A minha mãe desencarnou. Meu pai desencarnou.
A minha filha pode desencarnar. Aliás, ela vai desencarnar, não sei quando. Mas ela pode chegar em casa até desencarnado. Aí eu vou ficar blasfemando como vítima porque morreu, desencarnou minha filha? Ué, sou eu só que perco a filha? Meu tio perdeu uma menina de 8 anos, linda, linda Juliana. Olhos azuis. O apelido dela era Azul. Coisa mais linda do mundo. Então, a menina desencarnou aos 8 anos. Então, vai ficar... Lógico que você vai sentir. É lógico que você vai sentir a perda. E é bom que você sinta, sinal que você tem amor. Agora, se você desespera, é sinal que você tem orgulho e egoísmo, porque você não está aceitando. E a revolta só agrava, Mariana. A revolta, para tudo que você fizer na vida, se você revoltar, você agrava. O gesto de humildade, de simplicidade, de humildade, de mansidão, atenua. Você sofre menos. Porque aquilo aconteceu e você vai absorver de uma forma melhor. Eu passei por essa experiência quando a minha mãe desencarnou. Quando a minha mãe desencarnou, lógico, ela estava doente, mas eu não esperava que ela... A gente nunca espera que vai desencarnar. E eu tinha ido ficar com ela, que eu ia toda a minha folga eu passava com ela lá na cidade de Minas, coisa e tal. E quando eu recebi a notícia que ela tinha desencarnado, palavra de Jové, que não vale muita coisa. Eu agradeci a Deus. Na hora que eu fiquei sabendo que deu aquele impacto, que o médico falou, não, dona Tereza, porque eu liguei no hospital, lá no interior de Minas Gerais, você liga no hospital. Eu liguei e falei, sou filho da dona Terezinha, eu estou aqui em São Paulo, eu queria saber que ela foi internada. A recepcionista falou, não, vou te passar, você fala com o médico. Eu falei para minha esposa, minha mãe desencarnou. Como que sua mãe desencarnou? Eu falei, mandou falar com o médico, você vai ligar no hospital, vai mandar você falar com o médico? E aí o médico falou, não, a dona Terezinha entrou bem aqui, e ela teve uma parada cardíaca, nós estamos ressuscitando, ela até voltou. Mas agora teve outra parada, nós estamos em cima, o senhor liga daqui 10 minutos. Eu falei, não, já... Pensei comigo já. Aí esperei aqueles 10 minutos que não passam, 10 minutos que dão 2 horas? Aí eu liguei e ele falou, olha, Jové, infelizmente, Dona Terezinha não resistiu. Dona Terezinha faleceu. É minha mãe, né? Quando é a mãe dos outros é mais fácil. Olha, eu confesso do fundo do meu coração, eu agradeci a Deus. Porque eu já estava com 50 e poucos anos, né? Quantas crianças perdem a mãe em tenra idade? Quantas crianças não conheceram a mãe nessa existência? Então eu convivi com a minha mãe, pude ficar com a minha mãe foi uma pessoa exemplar, uma pessoa maravilhosa, me ensinou tanto, tinha tanto amor. Então como que eu vou reclamar? Então eu senti isso, me confortou. Entendeu? Isso me confortou. Agora, se eu ficasse revoltado, eu ia passar da mesma forma, Mariana, porém sofrendo mais. Então quando tiver uma tragédia dessa, a gente tem que ver outro lado. Porque não existe bala perdida. Não existe bala perdida. Tudo está sob a lei do quê? A lei de Deus. A lei natural. Então, isso aqui está desgovernado, que tem bala perdida? Bala voando para tudo? Não. A bala tem um destino certo. As doenças, elas têm um destino certo. Você pode antecipar a doença. Certo? Sabe que tem um produto que é canceroso. Eu trabalho com produto químico. Trabalho na indústria petroquímica. Eu sei que o produto é tóxico, pode causar câncer. Eu vou manipular o produto sem usar máscara, eu vou ter câncer. Então eu uso dos EPIs, que eu me protejo. Isso é uma coisa. Agora, o que é meu, ele vem ao encontro. Então, para tudo aquilo que nos maltrata, é aquilo que eu disse no começo. Você pode ficar um pouquinho chateado, amargurado, mas o que nós devemos fazer? Como na parábola do filho pródigo, caindo em si, ele voltou para a casa do pai. Então, caído em si, meu Deus, eu estou tão desesperado porque eu perdi meu pai e minha mãe. O que eu faço? Senhor, me ajuda, conversa com Jesus. Senhor, me ajuda, eu estou tão desesperado porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Me ampara, perdi minha filha, uma tragédia aconteceu, uma doença séria na minha família. Mas eu sei, Senhor, que isso vai fazer bem para mim. Então, o Senhor me ajuda a eu resolver essa situação, a ter força. Eu aprendi uma coisa aqui mesmo, porque antigamente eu queria resolver as coisas. Hoje eu peço para Deus me ajudar a solucionar. Não me livrar dos problemas. Eu quero solucionar. Porque se aquele problema está vindo da minha vida, aquela situação está vindo da minha vida, porque é bom para mim. Eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer o melhor com aquilo. E às vezes a gente não faz. Então você faz tudo certinho. Não faço. Você não perdoa. Mas eu confesso para vocês. Eu estou procurando me tornar uma pessoa melhor.
porque faz bem para mim, isso não faz bem para ninguém. Só faz. Quem que vai ter vantagem com isso? Só eu. E essa é a dificuldade, porque nós estamos muito orgulhosos, Mariana. Essa é a nossa dificuldade. Porque quando você melhora para você não melhora. A gente quer melhorar para os outros elogiar. Não, o Arquimedes é uma boa pessoa, não, frequenta o Centro Geraldo Ferreira. Não, isso aqui é elogio, para ilustrar o nosso ego. Agora, essa reforma interior é íntima. É reforma íntima, é reforma interior, ninguém fez. É para você. Então, você tem que fazer. E aí é que está o grande mérito. Perdoei a Mariana Arquimedes. Vou te contar uma coisa. Você não conta nada para ninguém, não. Mas aquela Mariana, ela me maltratou. Sabe o que eu fiz? Perdoei. Mentira. Isso não é perdão. Isso é contar para você, para mostrar que eu sou bonzinho no meu inconsciente, eu sou bonzinho e a Mariana que não é boa. Quando as pessoas vêm para mim e falam, Jové, eu vou te contar uma coisa, você não conta para ninguém. Eu falo, você não conta não, que eu conto para todo mundo, eu sou expositor. Eu esparramo para todo mundo. A gente tem essa necessidade, né, da confirmação do outro, né? A gente nunca vai, assim, e também a gente tem todo um raciocínio para fazer isso, né? Se eu quero falar mal de você, Jové, e eu vou falar, a Mariana gosta de você. Eu não vou falar mal de você para ela, porque eu sei que ela gosta. Vou falar mal de você para outra pessoa, ou que não te conhece, ou que não gosta, para confirmar aquilo que eu tô falando. Por quê? Por causa do ego, né? Justamente por causa do ego. Teu ego se infla mais, né? É o orgulho. Orgulho. Você quer mostrar para o outro que... É igual quando exigir perdão. Você exige que a Mariana pense, isso é orgulho. Isso é orgulho. Como é que você vai exigir perdão? Perdão é de você, não é do outro. É aí aquilo que nós falamos no começo, o conceito. O conceito é muito importante. É você dar o direito para o outro ser do jeito que ele é. E você tem que dar o direito de se tornar melhor. Porque vai ser bom para você. Porque você não é, você está. Então você pode mudar. Então, quando a gente tem esses sentimentos, as tragédias, elas amenizam. Você não fica tão apavorado. Apesar de você ter que passar por aquilo que é uma experiência que é saudável. Agora, Jové, e o que dizer quando a gente encontra uma pessoa e que a gente fala que o santo não bate? E muitas vezes essa pessoa pode ter sido alguma coisa mesmo, ter feito alguma coisa numa vida passada, ou não também, né? Mas o santo não bateu e, teoricamente, eu preciso perdoar algo que nem foi feito ainda. Eu só não vou com a cara da pessoa. Como que eu perdoo ela? Isso quando não bate, tem duas situações. Uma que às vezes a pessoa, ele tem dificuldade de relacionar. Como ele não gosta de relacionar com ele tem dificuldade para relacionar com o outro. Aí ninguém é bom, ninguém é legal, ele não gosta de ninguém, ninguém gosta dele, mas o problema não está no outro, está nele. Agora, existem casos, que é isso que a Mariana falou. Você não bate. Os mineiros dizem, não passa na mesma pinguela. Porque dois que passar na mesma pinguela, tem que ter um equilíbrio, senão os dois vão cair dentro da água. Você tem que ceder para o outro passar e o outro cede para você passar também. Isso o que é? Pode ser, nós não podemos afirmar, nós não sabemos. Isso é inimigo da vida passada. Pode ser, mas nós não podemos afirmar isso. Porque Jesus disse, não julguei isso. Como é que eu fui julgar uma situação? Mas essa animosidade, ela tem uma razão de ser. Então, o que acontece? O que nós temos que fazer? A oração. Porque é assim, se você tem uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa, se você fica exaltando aquilo que ela não tem de bom, quando você encontrar, aquilo vai estar muito latente em você. Aquilo vai vir à tona, porque você só pensa naquilo, você só fala naquilo. Ao passo que, quando você começa a amenizar esta situação, por exemplo, eu não gosto da Mariana. E eu tenho essa animosidade com ela. Não passa na pinguela, não bate, eu já fiz de tudo. Aí eu fico pra você, Arquimedes. Você já reparou como é que a Mariana é chata? Aquela menina é chata. Você já reparou? Olha o que ela fez lá. Olha o que ela fez. E quando eu começo a apontar os defeitos dela, tá tudo em mim. A Mariana gosta de falar pra aparecer, porque eu gosto de falar pra aparecer. Ela é muito mentira. Eu sou mentira. Porque ninguém não dá aquilo que não tem. A boca fala que o coração está cheio, disse Jesus. Aí você começa a criar um monte de situação. Aí quando eu chegar perto da Mariana, aquilo vem à tona. Eu não consigo, é a animosidade. É a frequência que está tudo agitada, está tudo desorganizado. Então eu não gosto da Mariana, nós temos uma briga da encarnação passada, nós temos um problema muito sério. E por mais que eu tente, eu não consigo ainda.
que eu vou fazer? Senhor Jesus, eu tenho tanta dificuldade. Senhor, eu olho para a Mariana, eu só olho o defeito dela. Eu olho para o Arquimedes, eu só olho... Ajuda, Senhor, a amenizar o meu coração. Se eu fiz algum mal para ela, ou se ela fez para mim, que nós possamos, Senhor, começar a ajustar. E você vai, dali um pouco, você pode vir até amigo da pessoa. Fala assim, nossa, achar que a Mariana é tão chata, não é nada disso do que eu pensava. Porque está onde? Isso acontece muito, né? Acontece muito. Entendeu? Então, quando a gente tem esse sentimento de humildade, de simplicidade, voltando no conceito do perdão, dar o direito do outro, é eu que não posso, as coisas mudam de figura, as coisas melhoram. Agora, e quando a gente encontra com pessoas que o orgulho ainda está falando muito alto e elas têm essa dificuldade de perdoar, a gente tem como dar algum conselho? A gente tem como ajudar essas pessoas que ainda não têm essa noção e ajudar de alguma forma? A gente tem como ajudar com exemplo. Maravilha. Porque, como eu disse anteriormente, você não ensina nada para ninguém. A pessoa que aprende. A professora vai na escola e não ensina o aluno que aprende. Tanto é aquele que tem déficit de aprendizagem, ele não aprende. É a mesma professora, o outro menininho aprendeu ali, o outro não consegue. Se ela ensinou um, por que não ensinou o outro? Porque a criança não aprendeu. Então, o que acontece? A gente tem que ajudar as pessoas. É lógico, se a pessoa pedir um conselho para você... Ô, Mariana, eu tenho dificuldade com Arquimedes. O que você acha que eu devo fazer, Mariana? Você que está vivendo por fora, como é que você acha que eu ajo com ele? O que você acha que eu... Aí é diferente. E também tem que ter muito tato para não dar lição para os outros fazer que nós não fazemos. É aquela velha história, dar remédio amargo para o outro tomar. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer... Não. Então, é assim. Quando você quer ajudar uma pessoa, você faz a pessoa pensar para ela decidir. Não tome decisão por ela. Por quê? Quando você toma decisão por uma pessoa, você se torna responsável. Você se torna coautor da ação que ela vai fazer. No atendimento fraterno, as pessoas me dizem, o que eu faço nessa situação? Se eu falar para a pessoa que ela tem que fazer, ela fizer, deu certo, parabéns para ela e para mim. Se deu errado, eu sou responsável. Falou, ô João, você falou para eu fazer assim, não é? Eu fiz e não deu certo. E aí? E aí, a responsabilidade é minha. Então, o que acontece? Eu falo para a pessoa, como que Jesus faria nesse lugar? Você passa a bomba para Jesus, né? Passo, nosso mestre, graças a Deus. Passo para ele. Então, porque você fala para a pessoa, olha, ninguém nunca vai perder de fazer o bem. Mesmo que você receba o mal, você nunca vai perder de fazer o bem. Então, por que não fazer o bem? Entendeu? Aí você vai falando, você vai explicando se a pessoa te der. Porque você não vai conseguir ensinar as pessoas. Você tem que fazer a lição de perdoar. Você sim. A lição é minha. Essa conversa que nós estamos tendo hoje não é para quem, vocês dois que estão me ouvindo agora, nem para quem vai ouvir no futuro. Isso é para mim. Porque se eu falar isso tudo que eu estou falando, que eu estudei, que eu me preparei para falar, se eu não colocar em prática, nada adiantou. Então, você tem que ajudar a pessoa quando ela quer ser ajudada. Porque, às vezes, a pessoa fala as coisas, mas ela não quer ouvir. E não adianta você ficar insistindo. Não é insistência. É a pessoa querer ouvir. Aí ela vai descobrindo, ela vai aceitando, ela vai falando, ela vai se tornando mais maleável. E também não deve dar contra a pessoa. Porque quando a pessoa vem conversar com a gente, contar um problema, o que acontece? É igual, vamos voltar para o Arquimedes. Eu venho desabafo com a Mariana sobre Arquimedes. A Mariana, não, Jovem, nada disso não, Arquimedes é uma pessoa maravilhosa. É você que tem implicância com ele, eu sou teu amigo, eu te conheço, Jovem. Mas fechou o diálogo, fechou a barreira. Ou eu vou brigar, eu vou discutir, vou embora, eu não falo mais nada. Então deixa a pessoa desabafar, igual no atendimento fraterno, você deixa a pessoa falar. Você ouve a pessoa primeiro, para você poder pensar no como e o que você vai poder ajudar aquela pessoa. Então ouve a pessoa, deixa ele desabafar, coisa e tal, e diga algo que ele possa fazer aos poucos. Que ele possa ir ter um discernimento da situação e ele se convencer que quando ele faz o mal, ele prejudica a si mesmo, não prejudica o outro. Ele está se auto-punindo, ele está se auto-prejudicando. Então é isso que nós devemos fazer. Durante a nossa conversa, a gente falou sobre as crianças. E para Jesus, a criança representa a ingenuidade, é um exemplo também para a gente, né? De como a gente vê crianças que brigam e em 5 minutos tá tudo em ordem. Ou não, né? Como você falou, às vezes, não, a culpa é dela, já tá dentro da criança, né?
Mas como a gente, como educadores, como pais, como que quer que seja, como que a gente tem que agir com eles, não nessa questão? Porque muitas vezes a gente fala assim, ele bateu, então vai lá e bate também. Você não pode ser besta, você não pode ser bobo. Como que a gente tem que agir nessa questão? Tá certo fazer isso? Não tá? Como que é? É assim. A palavra nunca, sempre, tudo, todos, tem que tomar cuidado quando você vai falar. Porque quando você generaliza, você tem grande possibilidade de errar. Então, para lidar com uma criança, não só com a criança, mas com qualquer pessoa, mas especialmente com a criança, você tem que ter um pouco de conhecimento. Então tem que estudar. Tem que estudar a psicologia da criança. Por isso que tem professor, por isso que tem pedagogo. E o pai precisa conhecer. Eu estudei, eu li sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Eu recomendo toda pessoa, todo mundo, ler, porque lá ele vai falando do 0 aos 2, dos 2 aos 7, dos 7 aos 11, acima dos 11 anos. É estudo científico, pedagógico. Então ele fala das etapas de desenvolvimento. Então, e nós sabemos o quê? Que o espírito, na infância, ele está passando por um processo de assumir a existência dele, que está no livro dos Espíritos até 7 anos, que é aqui que André Luiz também faz um comentário a respeito. Então, você tem que entender como que uma criança pensa. Eu tive uma experiência, antes de saber ter estudado Jean Piaget, eu tive uma experiência que me doeu muito. Por quê? A minha filha pequenininha, a Joana, ela era uma gracinha, ainda é, o pai e o filho sempre é. Mas ela era pequenininha, ela era gordinha, fofinha, e era uma gracinha. Ela era uma gracinha. Eu morava num apartamento e acontecia o quê? Então tinha a sala, eu estudava, estudando para as palestras, tinha lá um cantinho que tinha um computador, uma mesinha. E a Joana era pequenininha, devia ter 2 anos, mais ou menos, mesmo se tinha 2 anos. Ela tinha um olhinho preto assim, igual um jabuticaba, cabelinho liso, uma gracinha. Aí eu fazendo as coisas, ela foi lá no computador e deu um tapa no computador. Mas eu tinha um hábito de fazer o que com ela? Eu pegava e beijava a mãozinha dela, aquela mãozinha, furinho, sabe? Beijava a mão. Ela falava assim, ela deitava, beijava a mão, ela falava assim, o outro. Aí eu beijava a mãozinha dela. Aí eu beijava a bochechinha, o outro. Ela falava assim, parece até com sono, o outro. Aí eu beijava, entendeu? Beijava o olhinho, o outro. Beijava aquele pezinho que parecia um pão de queijo. Gordinho, fofinho, aquelas unhinhas, beijava. Tudo era o outro. Tudo tinha dado 2 beijos. Muito bem. Ela foi lá no computador, mexendo no computador. Deu um tapa, quase derrubou. Falei, Joana, não pode. Ela olhou pra mim com aquele olho desafiador assim, né? Eu comecei a escrever, ela, aquilo quase caiu em cima dela, né? Falei, Joana, não pode fazer isto. Se você fizer, o papai, na sua mão. Não faça isto. Entendeu? Ela olhou pra mim assim, porque entendeu. Mas não deu 2 minutos. Ela pegou. Pum! Aquilo, sabe? Eu levantei e falei, o papai falou pra você que não pode fazer isso aqui, na sua mão. Ela pegou o olhinho e encheu d'água, porque eu bati. Encheu d'água. O outro. Eu saí chorando. Outro. Olha, me fala que me dá teu coração até hoje. Aí eu fui estudar. A criança até 2 anos, ela não sabe as coisas, ela não tem raciocínio, ela não sabe o que está fazendo. Ela não tem noção. Ela tem inteligência, mas não tem raciocínio, não raciocina as coisas. Então, você vai apanhar, não deve fazer isso. Não adianta você falar para ele que ele não vai entender. Você vai derrubar, a criança não tem esse linguajar. Então, você tem que compreender como que você vai tratar de lidar com a criança. Dos 2 aos 7 segundos de Piaget é a fase do egocentrismo. A criança não sabe dividir. Ele não divide. Tem dificuldade. É lógico, 2, 3, 4, 5, 6, vai aprendendo. Vai tendo condição. Mas, mesmo assim, ele tem dificuldade. Então, é por isso que tá nessa idade, eles são egocêntricos. Tá brincando, ele pega o brinquedo do outro e puxa. Ele não pede, ele puxa, porque é dele. Ele não sabe dividir. Não adianta falar, isso aqui é seu, isso aqui é do seu irmão, do seu coleguinha.
perca de tempo. Então você já pega, separa, põe para lá, põe para cá, coisa e tal. Aí é um trabalho que tem que ir fazendo, que tem que ir se dedicando, não é? Para conversar, para poder esclarecer a criança. Então a primeira coisa tem que ter conhecimento técnico. O que a criança entende e o que a criança não entende. Agora, amor, bondade, todo mundo entende. O animalzinho entende. O cachorrinho entende, o gatinho, a vaca entende. Então, mas você vai fazer como? Você vai conversar. Você vai expor, você vai fazer ela ir entendendo aos pouquinhos. E estudar, para poder saber como que ela vai lidar com isso. Aí você vai conseguindo implantar. Como? Exemplo. Você fala para a criança, fala baixo, você está falando muito alto, que você está falando com a criança. Fala baixo. Olha. Que povo, né? Para de falar palavrão! Aí já solta aqui palavrão. Não é? Você entendeu? Se você fizer tal coisa, você vai apanhar. Você já está trocando. Se você fizer tal coisa, eu te dou um doce, te dou uma... Não é por aí. Você está fazendo troca, barganha. Você está fazendo a pessoa abrir de pequenininha aprender a criar uma criança com... Então, quer dizer, tem que fazer ela raciocinar. Você não deve fazer isso. Olha, está chorando. Ele sentiu. Isso para uma criança que já tem acima de 2, 3 anos. A criancinha de 2, 3 anos falar essas coisas, não vai entender. Não vai entender. Por que ele gosta tanto do celular? Porque chama atenção, as luzinhas, as coisinhas. Isso chama atenção. Então você tem que fazer o quê? Chamar atenção com as coisas. Olha como é que é interessante a Joana. A Joana, eu contava para ela a história do menino bom, eu fazia essa experiência minha. Eu tinha para ela o menino bonzinho e tinha a história do menino que não era bonzinho. Então eu contava, ela adorava história, repetia história, não cansava de repetir história, todo dia tinha que contar história. Aí aconteceu o quê? Eu contava a história do menino bonzinho e do menino que não era bonzinho. Aí um dia eu fiz uma experiência. Eu falei, Joana, eu vou contar a história para você. Qual que você quer a história? Do menino bonzinho ou do menino que não é bonzinho? Papi, do menino que não é bonzinho. Porque a afinidade com aquilo que não é bom. A criança já traz. Se afiniza. Por que ela gostava daquela história? Porque o outro teimoso, era brigão. Então, ao invés de falar que ela é teimosa, que ela brigava, eu falava do menino, que deixava as coisas jogadas, não guardava brinquedo. Entendeu? Porque você fala para uma criança de 2 anos, tem que guardar brinquedo, tem que ser organizado, tem que ser disciplinado, a bagunça que você faz. Você está falando em aramaico para ele. Então você fala para ele, filhinho, acabou a brincadeira, vou te ajudar a guardar. Como é que tem que ficar guardadinho. Então, opa, acabou a brincadeira, vamos guardar. Você vai criando um condicionamento, ele passa a fazer. Agora você vai falar para ele da briga, xinga, bate, ele nem sabe o que está acontecendo. Então você tem que conversar, até para você divertir, você tem que conversar com a criança. Você está acontecendo isso, isso, isso. Você vai ficar sem mexer no celular ou isso porque você não fez a sua lição, você não está fazendo. Isso é uma coisa. Mas vai deixar, você merece ficar com o celular? Nós combinamos. Você tem que fazer, você tem a hora de estudar, você tem a sua hora de dormir, você tem a hora de ir ao centro, você tem a hora de ir à igreja católica, você tem a hora de fazer as coisas. E você está misturando as coisas. Então vamos disciplinar? Aí você pega, proíbe e ele fica o tempo todo na frente do celular. É o exemplo, né? Aí o que acontece? Ele fala, puxa, meu pai pode, por que eu não posso? Sim. Não é? Então, e como que você ensina perdão? Perdoando. Agora você fala, você vai ver só. Quando acontecer isso com você, vai falar com a tua esposa. Porque não sei o que é lá, ele não me perdoa, eu não aceito. A criança só está de olho em você. Só está de olho. A anteninha dele está super aí pro lugar, ele está absorvendo tudo que você faz. Então, o exemplo é muito importante. E às vezes, assim, eu também sou pai, né? Dá umas broncas no filho que, sei lá, você não tá bem, né? Não é um dia que você tá bem, você dá uma bronca nele aí que você depois fala, por que eu fiz isso? Porque, filho, vem cá, você desculpa o papai não faz sentido isso que o papai fez agora. Me desculpa. Entendeu? Eu acho que também funciona, né? Não, funciona. Funciona sim. Eu, por exemplo, eu criei o hábito... Dá a chance dele ver que a gente também erra, né? Que os pais que são exemplos também erram, então... Sim, eu quando chamo... Agora estou tudo moço, as minhas meninas, mas quando jovem eu falava, elas queriam falar, eu falei, não, pode ficar quieta, escuta primeiro. Aí eu conversava firme, agora chegou a sua vez de falar. Pode falar o que você pensa, o que você acha que eu vou te ouvir. Porque se nós falarmos ao mesmo tempo, vira discussão, não vira diálogo. Então eu penso isso, eu acho que tem que ser assim. O que você pensa? Qual é a sua ideia? Você tem que dar o direito para o outro. Perfeito. Porque eu sou pai e sou mais velho, nós sabemos que o espírito... Só acerta, né? Só acerta. O espírito da minha filha pode ter muito mais sabedoria do que eu. Muito mais conhecimento eu vou querer. Então, quer dizer, tem que ter essa humildade. Ele vem naquele momento que é responsabilidade minha. O desenvolvimento intelectual,
conhecimento e desenvolvimento moral, o pai é o responsável. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Então, o pai é responsável. E como que ele vai educar? Com exemplo. E até retrocedendo, né, em alguma questão anterior, né, que foi falado desse negócio dos desafetos, né, daquela pessoa que a gente não bate o santo e tudo mais. E muitas das vezes esses nossos desafetos são os nossos filhos, né, ou inverso, nossos pais, né, que é onde está a dificuldade do perdão, aquele irmão que a gente não se dá tão bem. Sim, né? justo, é boa. Você tocou num assunto muito importante. O perdão ele tem que começar dentro de casa. Porque é dentro, meu irmão fala isso, que dentro de casa que vem os desafetos. Porque é lógico. A esposa, o esposo, o vizinho. Então, os filhos, aquele filho difícil, aquele filho problema, ele vem ali para você poder amá-lo. Por isso que o espírito ele passa por esse processo de esquecimento. Porque já pensou se a gente lembra? Mas se a gente né? lembra, como é que você vai amar o filho, aquele que te... Matou. Ou o filho vai ficar muito orgulhoso. Ah, não, aí, tá vendo? Esse meu pai agora, ele fez isso pra mim na encarnação passada. E agora eu tenho que aturar esse homem aí, essa mãe, essa mulher. Então, esse processo de esquecimento é muito bom. Agora, a gente tem que saber trabalhar. Por isso que a gente tem que sempre estar pensando em fazer algo de bom. Sempre. Aonde nós estivermos. Sempre fazer algo de bom. Que é uma grande oportunidade que você vai dar para você e os outros que estão te vendo. Falando de os benefícios, né, de perdoar, né, os benefícios do perdão, né, tem um artigo aqui do Instituto de Psicologia da USP que encontramos o seguinte recorte, né, que fala assim: acredita-se que incentivar a vítima a adotar a perspectiva do ofensor, você falou isso ainda há pouco, adotar a perspectiva do ofensor e o papel ativo daquele que foi alvo de uma injustiça sejam formas promissoras de promover o perdão interpessoal. Então, uma dica é tentar usar a empatia e a compaixão para a prática do perdão? Justamente, a empatia, colocar no lugar do outro. Nós falamos lá no começo. Dar o direito do outro ser desse jeito. Dele ter os erros que nós cometemos. Como nós dissemos, nós estamos no planeta de expiação e prova. Nós somos todos iguais. Você não é convidado, Arquimedes, para uma festa que você não tem a ver. Então, se você está aqui, você não é diferente do criminoso que está na cadeia. Você não tem muita diferença. Ele pode ter mais erros que você nessa existência, mas você sabe o que você fez na outra? Você não sabe. Você sabe, Mariana? Eu não sei. Então, por isso que nós temos que ser o quê? Nós temos que ter a verdadeira caridade. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades superiores perguntando qual o sentido da caridade, como que Jesus a entende. Porque as pessoas pensam que caridade é doar. Caridade é visitar as pessoas doentes. Não deixa de ser um tipo de caridade. Mas em um Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam para Allan Kardec que caridade é benevolência para com todos. Olha que coisa interessante isso. Benevolência para com... Está preso? É estuprador? É traficante? Você tem que ser bom. Você não precisa compartilhar. Você não precisa estar conveniente com ele. Mas você tem que ser bom. Tua esposa, teu marido, teu filho, teu irmão, teu chefe, teu vizinho. Benevolência para com... Se você deixou de ser bom, você não está fazendo a caridade. Você leva a cesta básica, você dá passe, você faz palestra, legal. Mas se é bom, não. Caridade, fora da caridade não há salvação. Indulgência para as faltas alheias. Você tem que ser compreensivo. Aí, dá o direito do outro ser como ele é. Isso aí, de certa forma, é fácil, né? A gente tá materializando o perdão, né? De falar assim, vou doar, tá pago, né? Tá pago. Pra você deu, você quer receber. Tá pago ali, aí a minha vida aqui é outra coisa, né? Paguei minha mensalidade do centro, pronto, acabou. Então, é benevolência, caridade. É benevolência para com todos, indulgência e o terceiro, perdão das ofensas. Então, se você não perdoa, olha que interessante isso. Se você não perdoa, você não será salvo, porque Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Se você não perdoa, você não vai ser feliz. Bem-aventurados os misericordiosos, muito feliz o misericordioso, porque ele vai encontrar a misericórdia. Olha que interessante isso. Então, o perdão, acima de tudo, é uma questão de bom senso. O perdão é bom para você. É aquele que nós estávamos comentando, que eu falei que nós iríamos comentar depois. É fisiológico. Por quê? As nossas reações, elas são em função dos nossos estados emocionais. Por quê?
Em função do estado emocional que você está, você produz uma certa quantidade de hormônios que são descarregados na nossa corrente sanguínea. Então, o que acontece? Se você está calmo, você está produzindo os hormônios que te dão calma, te dão tranquilidade. Você faz exercício físico, você fica, né, tá cansado, faz uma caminhada, você chega, toma banho lá, você produziu endorfina. Serotonina, Dopamina, você escuta uma palestra, você assiste um filme bonito. São hormônios do bem-estar. Então, você está produzindo esses hormônios que são hormônios do bem-estar. Agora, quando você fica nervoso, você tem que ter adrenalina. Mas quando você começa a produzir adrenalina em excesso, isso é ruim. Você produz o cortisol, isso é ruim. Que é o hormônio do estresse, você fica nervoso. É por isso que quando a pessoa fica muito nervosa, ela chega até a infartar. Porque esses hormônios são vasoconstritores. A pressão sobe e a pessoa apaga no sentido de defender. Então ela desmaia, ela fica na horizontal, para o coração fazer menos força. Porque em pé, o coração está fazendo força para empurrar o sangue para cima. Ele está na horizontal, ele vai fazer menos força. Então, é fisiológico. Você ser bom, você fazer a caridade, você perdoar, você ter gratidão, está produzindo os hormônios do bem-estar. Você reclamando, lamentando, com sentimento de vingança, de ódio, de rancor, você está produzindo os hormônios que traz o mal-estar. Porque o cérebro, que colabora muito, ele é um órgão do espírito. O cérebro não faz nada. Quem faz é o espírito. Mas o cérebro é um órgão do espírito. Então, veja bem a importância de você perdoar. Veja aquilo que a Mariana falou, vigia do alto perdão. Putz, eu também faço, então. Ah, a pessoa falou mal de mim, fiquei tão chateada. Eu também falo. Isso é um câncer que todo mundo tem, você criticar os outros. Então, dá o direito da pessoa a criticar. Você, criticou? E outra coisa, né, gente? Quem somos nós para exigir perdão? Pensa bem, Deus. Quantas coisas que nós fazemos, que nós transgredimos as coisas, e Deus fica de mal com a gente? Deus briga conosco? Deus nos abandona? Deus exige? Eu fico pensando, eu tenho uma dó, sabe de quem que eu tenho dó? Do meu espírito protetor, coitado. Eu não sirvo a ser espírito protetor de ninguém, não, porque eu gosto de impor as coisas. Se a pessoa não faz, você já fica bravo. O meu mentor, meu espírito protetor, coitado, é um santo, porque ele fica com paciência comigo. Ô, Jové, você fala, você faz, você lê, você estuda, mas você está fazendo isso. Vamos começar. E outra coisa, não faz mal o que você fez. Não faz mal que você matou, que você roubou, que você adulterou, que você... Não faz mal. Isso já foi quando? Ontem. Os bons espíritos, eles não querem saber o que você fez. Eles querem saber o que você pode fazer. É diferente de nós, que sempre quer saber o que o outro fez. Isso é característica de espírito inferior. Então, não importa o que você fez. Se você errou, não tem problema. Caiu, levanta a cabeça e começa de novo. Sempre saber começar. Não faz mal. Brigou, desentendeu, tá no fundo. Vou começar de uma forma melhor. Vou avaliar minhas avaliações. Conversa do começo. Não ficar autopunindo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você é assim, eu também sou, você também é, a Mariana é, todo mundo é. Então, o que eu vou fazer? Não vou ficar olhando só para os defeitos, não. Vou olhar para os defeitos para eu poder crescer, para eu poder melhorar, não para me punir. Porque se eu me punir, eu vou punir o outro. Se eu não me perdoar, eu não vou perdoar o outro. Maravilhoso. Essa conversa foi encantadora. Imagina. Eu adorei a sua presença aqui. A gente agradece imensamente. Mas antes da gente terminar, a gente só gostaria de uma indicação. A gente sempre pergunta isso. Se você tem uma indicação de livro, de palestras, de filmes que você gostou, que te fez sentido e que você queira compartilhar com a gente. Ótimo. Eu gosto muito dos livros da Amélia Rodrigues, que relatam o Evangelho de Jesus. Tem descrição maravilhosas. Eu gosto muito do livro Boa Nova. Eu gosto muito de ouvir as palestras do Divaldo. Inclusive, tem a palestra do Divaldo que é no YouTube, que você encontra com muita facilidade. Perdão e auto-perdão. Tem outra palestra, a Psicologia do Perdão. O Haroldo Dutra Dias também tem a palestra sobre o perdão. O Divaldo tem seminários sobre perdão. Então, ajuda muito, nos consola muito. A Amélia Rodrigues, ela narra, e uma das pessoas que eu sou admirador, profundo admirador, que eu acho uma pessoa encantadora, o Simão Pedro. Eu acho o Simão Pedro um espírito
um modelo, que o nosso modelo e guia é Jesus. Mas eu adoro Simão Pedro, porque ele era um homem rústico, ele era um homem bravo, ele era um homem severo. E com os acontecimentos da vida, ele se tornou um homem muito amado, muito dócil. Tanto é que a sombra dele, por onde ele passava, ele curava as pessoas com a sombra. Você pensa bem a envergadura moral que esse homem teve nessa encarnação com Jesus. Então eu sou admirador de Simão Pedro porque ele negou Cristo. E ele trazia um peso muito grande na consciência por ter negado Cristo por 3 vezes. Mas depois que ele negou Cristo, a crucificação, ele criou a Casa do Caminho. A Casa do Caminho acolhia tudo quanto é tipo de pessoas. E as pessoas mais difíceis eram as pessoas abandonadas, eram as mulheres abandonadas, eram os idosos, eram as crianças com deficiência, leprosos. Eles acolhiam. E na Casa do Caminho, quem veio para a Casa de Caminho também foi Estevão. Estevão, quem tem a oportunidade de ver o livro Paulo Estevão, vai ver a envergadura moral desse espírito de Estevão. Todo mundo fala que é transformador ler esse livro, né? É, transformador. É uma chave, coisa. né? E o Estevão é um exemplo a ser seguido. O Estevão é um espírito que a gente não tem nem condições para poder avaliar a grandeza desse espírito. E ele esteve na Casa do Caminho. E daí, naquela época, os cristãos passaram a ser muito perseguidos. Um dos grandes perseguidores da Casa do Caminho do cristianismo foi Saulo. E Saulo, o primeiro processo de condenação que ele teve, que ele fez, foi justamente de Estevão. E o Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo que morreu no Holocausto, foi o Estevão. E aconteceu o seguinte, que quando estava naquele processo, que teve a condenação do Estevão, que ele estava definido que ele ia ser apedrejado, tinha um homem que exaltou as pessoas a apedrejar o Estevão. A pessoa já estava com vontade de fazer aquela maldade, e esse homem incentivou, ele começou a apedrejar o Estevão, com muita, zombando, rindo. Então, esse homem incentivou muito esse acontecimento. Passados os anos, Simão Pedro estava na Casa do Caminho, e para surpresa dele chegou um homem de não muita idade, mas ele estava com as peles purulentas, saindo pus, uma febre altíssima, e ele veio pedir socorro. Ele veio pedir socorro e desespero, porque tinha procurado o tratamento médico da época e ele tinha sido condenado a ficar no vale dos leprosos. Ninguém queria saber dele, porque ele estava doente, ele estava confuso, ele estava daquele jeito, ele foi pedir socorro. E quando ele chegou na Casa do Caminho, Pedro olhou para ele, e Pedro reconheceu. Mas Pedro não quis demonstrar que conheceu o homem, aquela pessoa, naquele sofrimento, com mau cheiro, com odor. E ele pediu para Simão Pedro para que curasse, tivesse misericórdia dele. E ele pergunta para Simão Pedro, você sabe quem eu sou? Simão Pedro sabia. Mas Simão Pedro deu a entender que não sabia. Ele falou, pois é, eu sou aquele que incentivou. Eu sou aquele que aticei a população, as pessoas presentes, contra o humilde Estevão. Eu comecei a apedrejar o Estevão, a tirar as pedras. Mas aquele homem, o Estevão, me olhou com tanto carinho, com tanto amor, que a imagem do Estevão nunca mais saiu da minha mente. A minha vida modificou, porque aquele homem ficava comigo o tempo todo, eu pensava naquela imagem, ele sendo apedrejado, eu zombando, eu gritando, ele me olhando, de forma meiga, de forma humilde, com amor. Então, eu venho aqui suplicar para vocês, olha o estado que eu me encontro. Ninguém quer saber de mim, eu estou abandonado, eu não tenho onde ficar. Aí Simão Pedro impõe a mão e diz para ele que vai orar. Quando Simão Pedro começa a fazer a oração, ele sente aquela luz maravilhosa. E ele observa com seus olhos espirituais que Estevão veio ao encontro. E Estevão fala para Simão Pedro avisar aquele homem que ele iria curar as chagas daquele homem que estava, porque ele tinha merecimento para que as chagas fossem curadas.
E o Estevão curou. Então, meus queridos irmãos, vejamos bem um exemplo maior do perdão. Por isso que Estevão é um espírito maravilhoso, porque ele não consegue sentir mágoa, ele não consegue sentir raiva, ele não consegue pedir perdão. Ele se doa e ele curou o seu próprio algoz. Então, todas as vezes que alguém nos ferir, magoar, nós somos a vítima. Então, nós vamos ter compaixão, vamos orar, porque ele é o algoz. E que nós não sejamos o algoz dos nossos irmãos. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, a gente que agradece muito. E está chegando ao fim mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Mas antes, quero convidar vocês a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar como podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E nós estamos também nos streamings como Deezer e Spotify, como podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Com a apresentação de Mariana Moura e Arquimedes Santos, pesquisa e roteiro de Mariana Moura, Arquimedes Santos e Camila Pauletti e edição de Arquimedes Santos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus!